Palestrante Barros com você, mais uma vez. Dizer da alegria de estar aqui compartilhando algumas experiências e algumas ideias com você, tá certo? Então, se você não acompanha meu canal, já pega, já se inscreve, né? Já dá a curtida aí para você incentivar o meu trabalho, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre comunicação. A comunicação, ela é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Ela tem uma influência absurda nos resultados da nossa vida. Seja se comunicando ou pela falta de comunicação, né? Você mesmo se parar agora, para pensar um pouquinho, pensa um pouco na sua família. Quantas desavenças já existiram por falta de comunicação, por falar alguma coisa no tom errado? Quantas brigas já aconteceram que se a gente, assim agora, mais sábio, com a distância do tempo, a gente sabe que aquilo não precisava. Ou, se ele deveria existir, poderia ter sido facilmente contornado. Mas ganhou grandes proporções por causa do quê? Da comunicação. Às vezes são as palavras que são muito duras e às vezes é a entonação. Quem que não ouviu a seguinte frase? Não fala assim comigo, não é verdade? Por quê? O tom faz parte da comunicação. Então esse assunto hoje é comunicação. Fica comigo até o final do vídeo. Eu vou dar um presente para você no final do vídeo, tá? Então fica comigo até o final. Você vai ganhar esse presente, uma coisa bastante bacana para você poder trabalhar, incorporar na sua vida, tá bom? Então vamos voltar para a comunicação então, Pô, Eduardo, onde é que eu uso a comunicação? Pô, é na sua família, no ambiente de negócios, nas relações com os familiares, qualquer lugar a comunicação. E a comunicação não é só verbal. A gente tem a comunicação escrita, nós temos a comunicação das mídias sociais, da foto. Então, comunicação, ela tem vamos dizer assim, uma camada maior, uma gama maior de versões. Todas as formas que a gente se comunica com alguém, Então, isso é fundamental. Então, o que você precisa fazer para ter uma boa comunicação? O que é que você tem que tomar cuidado? Então, primeira coisa na comunicação é assim: procure não subentender. Tem dúvida? Pergunta. Esse é um dos pontos mais importantes. A nossa cabeça, ela tem uma dose de criatividade muito grande, mas muito grande mesmo. Então, quando você fica, não, ele falou aquilo por causa de não sei o quê. Ou a pessoa colocou lá um status lá, não, esse status ele colocou para mim como uma indireta. Então, não crie essas fantasias na sua cabeça. Não crie. O que a gente tem que fazer? Pergunte para outra pessoa se aquilo é uma coisa que é importante e está te incomodando. Tire a dúvida. Senão, você sabe o que acontece? Você chega numa sexta-feira, você está lá e tal, deitou no sofá, pegou seu celular, foi olhar o Instagram e de repente viu lá um story de alguém que você tem algum relacionamento, alguma pessoa importante, e você, puxa, isso aí foi para mim. E aí você fica triste. E como é uma coisa importante para você, sabe o que o seu cérebro faz? Ele começa a trabalhar porque ele acha que aquilo é um problema. E ele tenta buscar soluções. E aí a sua cabeça vai pensando naquilo, e aquilo mexe com a sua emoção. E você pensa cada vez mais. E aí um negócio que era um simples pensamento, ele se transforma já em uma teoria da conspiração. Você já começa a pensar em outros atores, porque você está ligado naquilo. E de repente você vê a história de uma outra pessoa, porque o cara falou aquilo, você quer ligar aquilo com... E você passa o final de semana inteiro sofrendo. E aí, de repente, você chega na segunda-feira, encontra aquela pessoa e, de repente, descobre que não tem nada a ver, a pessoa fez uma outra coisa. Então, cuidado com essa armadilha. Então, a primeira questão é essa: busque a verdade.
Não faça suposições, não use a sua criatividade. A criatividade tem que ser usada para criar novas soluções, para resolver problemas. Não para criar situações fantasiosas, mentirosas, que fazem a gente sofrer cada vez mais. E agora vamos pelo outro lado. Se eu, certo, não quero que as outras, vamos dizer assim, possíveis ruídos, possíveis duplos sentidos me façam, levem a mim a pensamentos errados, eu também não quero que aquilo que eu fizer leve isso para as outras pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? É tentar ser o mais claro possível. Se eu sou uma pessoa que quero dizer alguma coisa para alguém, seja direto e diga. Não fica jogando indireta, não fica colocando no status, porque uma hora, se as pessoas sabem que esse é o seu comportamento, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Que você não está colocando por causa disso, mas a pessoa sabe que você tem esse hábito, o que ele vai fazer? Vai imaginar que você está fazendo naquele momento. E às vezes essa pessoa se afasta de você. E aí dá desculpa, não quer você, às vezes você perde uma amizade. Então, seja mais claro, seja mais direto nas mensagens que você quer colocar. E o terceiro ponto, que é importante para a gente concluir hoje aqui, essa nossa conversa, breve conversa sobre comunicação, né, que é o mundo. O que é? Qual é o terceiro aspecto que a gente tem que se preocupar? É observar o comportamento das pessoas. Ou seja, olhar se aquela nossa palavra, se aquela nossa escrita, aí olhar para a pessoa para ver se aquilo surtiu algum tipo de efeito. Quem é o bom professor? O bom professor não é aquele que está voltado lá para o quadro negro, escrevendo as coisas e olhando para lá. O bom professor é aquele que escreve, se vira e olha para os seus alunos. E ele, pelo olhar, ele percebe quem está entendendo, quem está disperso, quem está confuso. E aí ele vai e interpela. Você, fulano, entendeu isso aqui? O que você entendeu do que eu falei? Esse é o bom professor. Então, essa é a boa comunicação na educação. E nós temos que fazer isso. Entrar no nosso ambiente de trabalho e olhar as pessoas que estão às nossas voltas com atenção. Nós vamos ver se tem alguém ali meio triste, se tem alguém desanimado. E se foi alguém que a gente teve algum episódio próximo, teve alguma questão, a gente vai fazer o quê? Vai interpelar. Você tem alguma dúvida? Você está com algum problema? Você está chateado com alguma coisa? E aí a gente consegue, às vezes, desfazer possíveis ruídos, possíveis teorias da conspiração. Né? Eu vou contar até uma história engraçada para vocês aqui. Tá? Teve uma época que eu trabalhava numa determinada empresa e um colaborador teve que ser demitido e foi feita a demissão desse colaborador. E ele saiu de lá chateado, logicamente, pela demissão. E ele tinha visto na mesa desse chefe uma relação de nomes. Então essa pessoa já supôs que todos aqueles que estavam na relação seriam demitidos na sequência. E saiu falando. Tem uma relação inteira lá de pessoas a ser demitidas. Isso criou um caos, burburinho e fala não sei o quê, e um monte de colaborador nervoso e preocupado, até essa pessoa, esse gerente, descobrir que isso estava havendo e fez uma reunião e explicou que não tinha nada a ver, que era um mal entendido e tal. Mas você imagina o nível de sofrimento que ficaram as pessoas achando que iam perder o seu emprego a qualquer momento. Então, vamos tomar esse cuidado. Então, relembrando, não vamos deixar a nossa mente criar situações fantasiosas. Se a gente tem dúvida, a gente pergunta. 2, se a gente vai buscar ser mais claro possível na nossa comunicação e tentar o quê? Reduzir qualquer tipo de ruído, ambiguidade, deixar claro para quem nós estamos mandando aquela mensagem. E o número 3 é o quê? É observar as pessoas, para que, se nós percebermos uma mudança de comportamento que puder estar ligado a alguma coisa que nós dissemos, nós vamos interferir
e perguntar, tem alguma coisa para poder fazer os esclarecimentos. Tá certo? Bom, não esqueci não, né? O que eu prometi para vocês? Prometi um presente. Então tem o link abaixo, um super vídeo de programação neurolinguística que fala são 7 passos para você adquirir bons hábitos. O hábito é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Então, não perde. Terminou o vídeo aqui, clica lá embaixo, assiste esse vídeo, que é do Instituto Terra, vai te ajudar bastante, tá certo? Bom, fica o meu abraço, me segue nas redes sociais, os links estão ali embaixo e até o próximo voo.